Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores. Hoje a gente volta a falar de Supremo e a gente vai conversar sobre uma leizinha que não é tão explorada, que é a Lei das Audiências Públicas. E hoje eu recebo uma conterrânea minha, Tainá Salles, e a gente vai conversar sobre a efetividade, o desenvolvimento, a história e os desafios para você ter uma resposta, eu acho que seja materializada na realidade com os produtos informacionais que são produzidos na hora que você realiza uma audiência pública. A conversa ficou bem bacana, o episódio não ficou longo, como de costume, então tá bem tranquilo para quem quiser escutar aí. Lembro logo que você estiver escutando isso aqui pelas plataformas de áudio, não deixa de dar o seu joinha, seguir a gente lá no Spotify, no Apple Podcasts, avalie a gente, dá lá 5 estrelinhas, ou se você for hater, você pode dar uma estrelinha também, siga seu coração. E se você estiver no YouTube, não deixa de se inscrever, dá o seu joinha, deixa aí o dislike também se você quiser, mas não deixa de avaliar porque isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas e é para isso que a gente está aqui, compartilhar ideias. Lembro também que esse podcast é generosamente apoiado pelos nossos dois patrocinadores, minha querida Contracorrente Editora, editora do meu coração, que tem um dos catálogos aí mais maravilhosos do mercado editorial brasileiro, e tem teu Clube do Livro também lá no www.quebracorrente.com.br. E claro, tem cupom de desconto para os ouvintes do 11. Na descrição do episódio você vai ouvir lá, você vai achar lá o 11 Supremos 25, por extenso, 11 Supremos e 25 escrito. Você vai ter 25% de desconto em todos os produtos do catálogo da Contracorrente e ainda reverte uma parte em comissão para a gente. Então, todo mundo se ajuda. E também tem cupom lá no Ouse Saber Cursos Preparatórios do meu querido Felipe Augusto. O Ouse Saber é uma das grandes plataformas de ensino jurídico aí dos concursos públicos do país. Então, se você está buscando aí cargos à magistratura, Ministério Público, Defensoria, Procuradorias, delegado de polícia, o Ouse é o lugar para você. O Felipe é um cara fantástico, faz um trabalho de coordenação maravilhoso lá, ele já teve aqui, para quem já escutou ele, e eu acho que o Ouse pode ajudar você a encurtar o seu caminho até a aprovação, e tem cupom de desconto também na descrição, e você tem acesso a desconto em absolutamente todos os cursos disponíveis no Ouse Saber. É isso. Eu espero que vocês gostem do episódio de hoje. Meu nome é Davi Sobreira, e esse é o 11 Supremos. Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. A conexão é local, mas não é local, né? Porque a Tainá é cearense, mas abandonou a terrinha. Hoje está na FGV Rio. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre Supremo. Afinal, é o nome do podcast, né? Então a gente não está divagando muito, mas a gente vai conversar um pouco dando uma dimensão para as audiências públicas do Supremo. E hoje eu recebo Tainá Salles, que é uma conterrânea minha, mas hoje está vivendo no Rio de Janeiro. E a gente vai dar um passeio aí por alguns dos trabalhos que ela fez, tanto no doutorado quanto em pós-doc. Eu não sei se tem coisa do tempo do teu mestrado, ou Tainá, mas, enfim, antes da gente começar, deixa eu ceder para você o microfone para você se apresentar para o nosso ouvinte. Bom, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no Onze Supremos, né? Um podcast que eu acompanho há bastante tempo. E é isso, né? Sou formada, a minha formação é no Ceará, né? Mestrado, doutorado na Universidade Federal do Ceará. Fiz uma parte do meu doutorado na Universidade d'Aix-Marseille, na França. E atualmente estou no Rio de Janeiro, né? Morando no Rio de Janeiro. E sou professora da Fundação Getúlio Vargas. Tainá, para a gente começar, vamos contextualizar como é que surge a ideia das audiências públicas no âmbito da Suprema Corte, especificamente do Supremo Tribunal Federal. E quando elas surgem, qual é o objetivo de fazer uma audiência pública? Então, né, as audiências públicas, elas foram meu principal objeto de estudo no doutorado, né? E, assim, eu trabalhei especificamente com as audiências públicas no âmbito das ações de controle concentrado no Supremo Tribunal Federal e fiz uma pesquisa comparada com as audiências públicas que acontecem no âmbito da jurisdição constitucional francesa, né? Então,
Vou começar contextualizando, né, o que são as audiências públicas no Supremo Tribunal Federal. A gente pode conceituar como instrumentos que permitem à corte a oitiva de pessoas especializadas em um determinado tema, né, ou dotadas de experiência na matéria, para esclarecer questões ou circunstâncias de fato de interesse público, ou com repercussão geral, né? Então, é uma oportunidade de levar o debate público com pontos de vista e fundamentos diversos, né? Promover transparência, publicidade do órgão. Também tem a finalidade de buscar uma aproximação da sociedade com o Supremo Tribunal Federal, pluralizar o processo constitucional, né? Ampliar os olhares dos julgadores sobre uma determinada questão. E aí, assim, as audiências públicas surgiram, né, no Brasil, não no âmbito do Poder Judiciário, né, mas da administração pública de modo geral, coincidindo com o momento de redemocratização, né, após a ditadura militar. O processo constituinte de 87 e 88 fez bastante uso de audiências públicas, e o sucesso da utilização desse instrumento contribuiu para a sua consolidação no âmbito das atividades do Congresso Nacional. E, em seguida, também foram introduzidas no âmbito da administração pública, no Poder Executivo. No âmbito do Poder Judiciário, a realidade ela só foi vivenciada no momento posterior, mais ou menos uns 10 anos depois do advento da Constituição, né, com as leis 9868 de 99, que foi a lei que trouxe o controle, a regulamentação, né, na verdade, do controle concentrado de constitucionalidade, da ADI, né, da ADC, e da lei 9882 de 99, que trata da, da arguição de descumprimento de preceito fundamental. E, desde o advento dessas leis, né, foi possível perceber um avanço no que tange à abertura de canais de diálogo com a sociedade, né, no âmbito do Poder Judiciário, além do STF. Então, a gente tem audiências públicas convocadas também pelo Supremo Tribunal, desculpa, pelo Tribunal Superior Eleitoral, a respeito da normatização das eleições, também no âmbito dos tribunais regionais, estaduais, que também utilizam, né? Então, é algo que vem crescendo no âmbito do Poder Judiciário, né, de 99 para cá. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, até o momento a gente teve 44 audiências públicas realizadas, de 99 para cá. Isso dá uma média de menos de 2 por ano, né? Considerado pouco. Tem uma até marcada para agosto, agora, sobre regulação pela Anvisa da publicidade de medicamentos e alimentos nocivos à saúde, que é acho que é na DI 7788. E aí, no fim do ano passado, por exemplo, né, teve sobre relação entre motoristas por aplicativos e plataformas digitais, também sobre o uso de ferramentas de monitoramento de aparelhos de comunicação pessoal, teve uma famosa também sobre a descriminalização do aborto, enfim. Então, a gente tem algumas audiências públicas importantes no âmbito do processo constitucional, né? Então, você perguntou também o objetivo, né, da criação, é isso? Bom, então, quando elas foram criadas, né, para o processo constitucional, as audiências elas tinham a finalidade principal de instruir os julgadores, né? Seriam mais, assim, uma forma de auxiliar os ministros, mais com o teor técnico do que propriamente da questão democrática, né, da legitimidade democrática. Mas, ao longo do tempo, né, diversos autores passaram a comemorar a previsão legal das audiências públicas, destacando essa pluralização do debate, né, o aumento da transparência, da legitimidade das decisões, também no âmbito do Supremo Tribunal Federal, né? Então, os próprios ministros da Suprema Corte, quando a utilizam, sempre exaltam as audiências como esse espaço de democratização do processo. E a ideia é essa, né? Assim, muito mais que a possibilidade de se expressar, né? O exercício democrático ele vai compreender também as capacidades de ser ouvido, de poder influenciar nas decisões, né? Então, são elementos sem os quais a real interação entre sociedade e Estado não acontece. E a legitimidade das escolhas políticas acaba ficando prejudicada quando não há essa participação. Então, a ideia é ampliar a legitimidade das decisões do Supremo Tribunal Federal, ampliar a participação social no processo constitucional, sobretudo, mas não só. E foi daí que surgiu a minha pesquisa de doutorado, né? A minha dúvida era, assim, a ideia, né, de ver se os argumentos trazidos pela sociedade, eles
são efetivamente levados em consideração nas decisões da corte. Esse era exatamente o meu problema de pesquisa. Seria mais um teatro, né, assim, uma ideia, uma pretensão de democratização, mas será que acontece de fato? Se os argumentos trazidos, discutidos em audiência são levados em consideração nas decisões da corte, né? Então, a minha tese, ela girou em torno dessa discussão. Tainá, a primeira audiência, eu acho que se tem, que se tem ideia, foi em relação às células-tronco, né? Que acabou Isso, resultando num julgado que foi paradigmático, mas também que gerou muita controvérsia e teológica, mesmo sim, no momento que a gente não tinha uma polarização que tem hoje. exato. Tenta É, ilustrar um ah. pouco o que que aconteceu naquele momento e quais foram as lições que foram extraídas da aplicação desse instrumento naquele momento. Então, essa audiência foi a grande novidade na época, né? Ela foi realizada em 2007, então, mais ou menos 8 anos depois do advento da Lei 9868 e da Lei 9882, que trouxeram as audiências no processo constitucional. Então, em 2007, ela foi convocada pelo ministro Aires Brito, na época, para justamente subsidiar o julgamento da ADI 3510, que é essa que impugnava alguns dispositivos da Lei de Biossegurança quanto à constitucionalidade do uso de células-tronco embrionárias em pesquisas científicas para fins terapêuticos, né? Então, os olhos assim, dos juristas da época se voltaram àquela audiência. Foi realmente um grande marco. E aí, em relação a essa audiência, a relação entre a audiência e a decisão, né? Foi verificado na minha pesquisa que 8 de um total de 11 ministros mencionaram a audiência pública em seus votos, demonstrando a relevância conferida ao evento, o que em outras audiências posteriores não aconteceu, né? Por ser a primeira, realmente ela foi mais citada do que as outras. Agora, muito embora, assim, se a gente comparar o número total de páginas dos votos, ainda são poucas menções, né? Mas de qualquer forma, a primeira, ela teve mais menções que audiências que aconteceram depois. Agora, muitas menções são realizadas de forma genérica. Assim, poucos ministros utilizaram expressamente as razões trazidas pelos expositores, que era basicamente o que eu buscava verificar, né? Muitas vezes, os comentários são limitados ao destaque da ampliação das vozes. Olha, foi realizada audiência, como é importante, tipo assim, exaltando a ampliação das vozes, mas poucos são os comentários, ou poucos foram os Tentando comentários nessa audiência. reivindicar uma ideia de legitimidade só por ter dado espaço para as pessoas falarem, Exatamente, como se exatamente. Foi dado considerar o espaço. E que as olha pessoas, como. como se considerar não fosse importante, mais importante até. Exato. Porque a ideia é essa, nada, foi muito democrático, olha como nossa decisão é legítima, teve audiência pública. Mas se as razões trazidas na audiência, né, os argumentos trazidos não são discutidos na decisão, não são levados em consideração na decisão, seja para concordar, seja para discordar, qual vai ser a efetividade, né, dessa audiência pública? Então, nessa primeira audiência, embora 8 dos 11 tenham efetivamente mencionado as audiências nos seus votos, a maioria foi exatamente utilizando, assim, falando de forma genérica da importância das audiências e tudo mais. A maior quantidade de menções dos argumentos e tudo foi trazida pelo ministro relator, que era o Aires Brito, e aí ele utilizou conceitos-chave para a formação do voto, como de células-tronco embrionárias, o conceito de embrião inviável, que foram trazidos pelo ministro a partir das discussões levantadas pelos expositores. Então, isso demonstra a influência da audiência na formação do seu convencimento. Mas, de um modo geral, né, deu para perceber que, embora muitos tenham referenciado expressamente a audiência, a maioria fez em caráter geral. Pouquíssimos trouxeram os argumentos suscitados, e, enfim, tirando poucos ministros, como o Gilmar Mendes, César Peluso na época, e o Aires Brito, que efetivamente utilizaram os argumentos e discutiram os argumentos. Mas em audiências posteriores, cai ainda mais o número de menções, né, e o número de efetivas discussões do conteúdo que foi trazido na audiência. Tainá, no ponto seguinte, eu queria te perguntar como é que funciona a questão logística.
Na prática, quando a gente está num julgamento e o Supremo decide, a gente vai ter audiência pública. Como é que funciona? Do momento da decisão do ministro, que ele decide que vai ter audiência pública, o que que ele precisa para fazer essa decisão ela pode ser monocrática, até o momento da implementação. Bom, então a regulamentação dessas audiências, ela está na Lei 9868 e 9882, mas também na Emenda Regimental número 29 de 2009, que alterou, né, o regimento interno do STF. Trouxe mudanças importantes, por exemplo. Então, na Lei 9868 e na Lei 9882, fala da convocação pelo ministro relator do processo, né? E essa emenda regimental trouxe também a possibilidade de convocação pelo ministro presidente do Supremo, e também não só apenas no curso de ações de controle direto de constitucionalidade, né, como era previsto pelas leis 9868 e 9882. Então, essa emenda regimental ampliou as audiências. Então, sempre que entender necessário para a resolução de questões de repercussão geral e de interesse público relevante, ainda que no âmbito de processos de cunho subjetivo, é possível que o presidente do Supremo ou o ministro relator é, solicitem, né, digamos assim, convoquem, na verdade, a audiência pública. Normalmente, para esclarecimento sobre uma determinada matéria técnica ou esclarecimento de circunstâncias de fato. Então, a grande marca das audiências públicas vai ser a oralidade, né? Então, a gente tem a manifestação dos amicus curiae, que pode ser escrita, mas a audiência pública, ela vai ser necessariamente oral, né? E essas convocações são feitas por meio de edital, que vai indicar a forma de inscrição, a data da realização da audiência, enfim. Um ponto é que não tem regras pré-definidas acerca da seleção dos candidatos, né? Quem pode expor? Pessoas físicas ou representantes de pessoas jurídicas, associações, entidades de classe, e são pessoas dotadas de experiência ou conhecimento técnico sobre o assunto. Não cabe a participação de meros interessados, né? Diferente do que ocorre em audiências públicas no âmbito da administração pública de um modo geral, né? No âmbito do executivo, no âmbito do legislativo. Aqui no Supremo Tribunal Federal, existe essa necessidade do conhecimento técnico, né, ou do conhecimento fático sobre o assunto. Mas, assim, as regras acerca da seleção dos candidatos vão ser determinadas pelo relator. Também não há regras detalhadas sobre estrutura e organização, o desenvolvimento dessas audiências vai depender muito de como o ministro que convocar vai conduzir. E, assim, o que a gente percebe é que antes, no início, né, nas primeiras audiências, os expositores não eram completamente livres nos seus discursos. Tinha muita intervenção por parte dos relatores, no sentido de controlar o teor de fala, o tempo, principalmente nas duas primeiras audiências, em que se priorizava, digamos assim, o rigor técnico, né, da discussão. Mas, com o passar do tempo, houve uma significativa mudança nesse sentido. De uma forma geral, cada vez mais se verifica a liberdade dos expositores e a condução dos trabalhos, desculpa, de forma menos restrita. Tainá, do ponto de vista de efetividade, que acho que é o centro da tua pesquisa, um dos pontos dos teus trabalhos que eu até fiquei surpreso é que tu diz que os ministros, às vezes, eles não estão nem presentes, né? E Isso, aí eu esse é um fiquei. detalhe O pessoal vai importante. sustentar para quem? Os ministros não estão lá. Então, acho que a primeira pergunta, eu fiquei abismado quando eu li aquilo. Eu disse, "Bicho, se eles convocaram, se o pessoal tem que ser ouvido, ainda que você não vá considerar os argumentos dele, mas você não está nem ouvindo. Que É, coisa, que coisa bizarra. Eu olhei assim, o que é? Eles degravam a participação do pessoal e diz que vai escutar depois? Como é que funciona isso? então, esse é um detalhe importante. Em geral, os ministros não assistem às audiências. A primeira, sim, tinham 8 ministros de 11. E um ou outro, por exemplo, sobre a dos fetos anencéfalos também, teve muitos ministros presentes, mas, em geral, a gente tem 2 ou 3 ministros assistindo às audiências. As audiências são gravadas, né? Então, em tese, né, os ministros podem assistir. Eu não tenho como aferir cientificamente o que eu vou dizer agora, mas eu duvido muito que eles assistam, né? E um É que indício nem disso é aquela. a pouca menção do que é dito em audiência nos votos dos ministros.
Eu não sei se Oi? foi do CNJ ou foi acho que foi do CNJ, que os advogados ficaram tudo danado da vida, que é dizendo que agora a sustentação oral pode ser gravada por o juiz escutar quando ele quiser, né? Basicamente a mesma ideia, né? Exatamente. E assim, a pouca presença, ela denuncia talvez a falta de, assim, de consideração da importância de fato, né? É, poucos mencionam nas razões do voto, como eu falei. Então, na audiência, por exemplo, uma audiência pública que foi bem famosa, porque foi a que mais teve participação da sociedade civil e tudo, foi a da DPF 186, que falava do sistema de cotas para pessoas negras em universidades. Só dois ministros compareceram e só dois mencionaram a audiência nos seus votos, né? Mesmo sendo uma, assim, a audiência pública de um processo que teve uma repercussão, né, social inegável e, enfim, várias entidades da sociedade civil participaram, enfim. Mas existe essa discrepância de fato, a baixa participação dos ministros durante as sessões, e, como eu já falei, a baixa menção, né, dos argumentos trazidos também, assim, isso impacta negativamente para a efetividade do instrumento, com certeza. Do ponto de vista das evidências, que elas apontam para a efetividade dos argumentos que são trazidos pelo pessoal que frequenta que sustenta, faz sustentações nessas audiências públicas? Enfim, é muito pouco, né, na verdade, assim, essas evidências, mas uma audiência que teve uma alta participação foi sobre os fetos anencéfalos, né, a DPF 54, que teve 10 ministros presentes, é um número bastante expressivo, que indica, a priori, né, que eles estão ali prestando atenção, né, que, enfim, estão ali presentes, e que as razões suscitadas, em tese, vão ser levadas em consideração para a formação do convencimento. Mas, observando a leitura dos votos, o que muitas vezes foi referenciado nessa audiência, no voto, né, sobre essas audiências, é ressaltar o elemento democratizador. Olha como a gente está aqui, olha como foi importante esse processo, teve audiência pública e tal. Então, menciona a audiência no voto só desse ponto de vista de destacar o elemento democratizador, né? Então, isso é verificado recorrentemente, em todas as audiências públicas que eu analisei. Eu analisei as de controle concentrado, né? Existem outras audiências em outros processos que não são de controle concentrado, mas, por exemplo, nessa da ADPF 186 das cotas, nenhum dos ministros que participou mencionou os argumentos levantados na audiência expressamente, né? O que é, assim, saltar os olhos, né? Considerando que essa audiência foi a que contou com o maior número de expositores. E as audiências elas foram mencionadas nessa ADPF das cotas por outros dois ministros que nem sequer estavam lá no dia da audiência, mas também ressaltando como nós somos democráticos, né? Enfim, como é importante a participação da sociedade civil e tal, sem de fato se debruçar sobre os argumentos trazidos pelos expositores. Tá nessa ilusão de participação, como é que a literatura acadêmica, trabalha isso? Porque se o pessoal só convida, sequer participa, diz que vai escutar depois, e a gente tem que simplesmente confiar nisso. Como é que a literatura descreve, trabalha e critica essa ilusão de uma abertura democrática da corte? Olha, é possível afirmar, né, a partir assim, das leituras e tudo, que as audiências públicas são muito mais mecanismos de pretensão democrática que mecanismos democráticos de fato, né? Então, trata-se de um procedimento formal que, de certa forma, deixa mais sofisticado, dá ali uma resposta imediata para os anseios de democratização do processo, mas, na prática, não representa a participação ativa da sociedade, né? Assim, então, meio teatral mesmo, como você fala, uma ilusão de participação. Alguns elementos formais evidenciam isso, né? A baixa frequência com que acontece, uma ou duas vezes por ano no máximo. A iniciativa muito vinculada à questão da discricionariedade do relator, né?
Então, não tem transparência quanto à definição do rito, dos critérios de admissão dos participantes, da motivação dos indeferimentos dos participantes. Além, é claro, do ponto principal, que é o fato de os argumentos trazidos serem pouco utilizados na construção dos votos. Então, assim, é possível afirmar que essa participação social nos julgamentos ela é secundária, né, e a democratização desses processos não é verificada na prática. Tem um ponto aqui, Tainá, que nos trabalhos que tu me apresentaste, falas de um tripé de legitimidade, participação e informação. Eu fiquei pensando que quando eu olhei ali, eu consigo fundir a legitimidade dentro da participação, mas eu não acho que eu consigo fundir a Sim. participação dentro da legitimidade, porque eu acho que a legitimidade é mais ampla. Mas quando eu coloco a legitimidade dentro da participação, a gente dá um recorte específico para a legitimidade. Esse é um primeiro ponto que eu acho que é uma questão metodológica, não sei se tu concorda, mas é uma pergunta de duas partes, desculpa, né? Essa primeira, se você não acha que seria primeiro falar só de participação e informação, porque a legitimidade estaria inclusa, e a segunda é saber o que foram os achados da pesquisa. Tem um ganho informacional real? Porque eu acho que até para a gente dizer que tem um ganho informacional, acho que do ponto de vista formal, acho que claro que existe, né? Tem um monte de gente trazendo um monte de argumento novo, é óbvio que existe um ganho informacional. Agora, para a gente dizer que existe um ganho informacional efetivo, a gente tem que saber se aquilo ali está sendo traduzido dentro dos votos, né? Ainda que o Sim, ministro esteja dizendo que discorda, né? Ainda que ele disse, olha, claro. foi esse, mas a gente não concorda por isso e aquilo, você está dando consideração pro o que foi apresentado. E do outro lado seria o ganho democrático, né? E aí eu te pergunto, é uma pergunta 2, a segunda parte 2.1. Como é que você faz a aferição, a avaliação do ganho democrático? Então, bom, então eu concordo, né, com você Comece da que forma. Responda na ordem que você preferir. vou tentar aqui, né, sobre legitimidade e participação, eu concordo com você que realmente a participação ela vai conferir a legitimidade, né, acho que essa é a ideia. E assim, a presença de um vasto rol de representantes da sociedade civil, né, isso acontece, especialistas das mais diversas áreas, de autoridades vinculadas aos três poderes, nos três níveis de governo, federal, estadual, municipal. Isso evidencia que as audiências públicas, elas efetivamente podem funcionar como indutoras de um maior diálogo interinstitucional, como interface, né, assim, de natureza consultiva também, e que conecta os diversos atores do jogo político, né, e institucional, os interesses, valores, enfim, discursos. Então, no que se refere ao ganho informacional, ao processo, não há dúvidas do potencial do Instituto. Então, o caráter interdisciplinar proporciona um material consistente para subsidiar as decisões e a sua realização realmente permite que a voz da sociedade chegue até a corte, o que antes não era possível. Agora, do ponto de vista da efetividade desse aporte, da questão disso, conferir maior legitimidade, isso vai depender do grau em que essas informações vão ser incorporadas ao voto, né? Então, do ponto de vista informacional e da participação, é, é possível ver um ganho, digamos assim, mais objetivo e mais óbvio, mas do ponto de vista da legitimidade, se, assim, se, para dizer que as audiências públicas elas aumentam a legitimidade da decisão, é preciso que essas informações sejam incorporadas ao voto, seja, como você mesmo falou, para concordar, seja para discordar. Os argumentos precisam ser considerados, né, para a gente falar efetivamente em um ganho do ponto de vista da legitimidade da decisão. E aí é que eu acho que, na verdade, assim, que se verificou a grande deficiência, né? O ponto onde se verificou a grande deficiência das audiências. A, a questão da efetividade das informações sendo incorporadas aos votos. Aí eu te pedi que a pergunta foi longa, então não te culpo. O ponto do ganho democrático, como é que a gente avalia? Tá. Do ponto de vista do ganho democrático, é, acho que é muito menos do que se fala, né? Se a gente pegar livros sobre audiências públicas, os grandes autores,
os grandes clássicos aí do direito constitucional, se você pegar os cursos, os manuais de direito constitucional, na parte de processo constitucional, todos eles vão exaltar as audiências públicas como instrumento de democratização, né, enfim. Agora, na prática, pelo que eu pude concluir, né, a partir da minha pesquisa, é muito menos do que o que se fala. Existe um ganho e um potencial de ganho democrático, mas que é pouco aproveitado, entende? Então, acho que o ganho informacional ele acaba sendo superior nesse ponto, não pelo potencial das audiências que as audiências têm, mas pela forma como elas são aproveitadas, ou no caso, não aproveitadas na construção dos votos. Tainá, ponto de vista crítico, o que a literatura apresenta de dizer que há de defeito no instrumento e que pode ser melhorado aí, desde o processo de habilitação até essa última parte que a gente falou, né, que é justamente que os ministros simplesmente não têm necessidade de estar presente nas audiências. Fora esse defeito que a gente viu no final, que é um defeito muito sério, que outros problemas nesse instrumento existem e o que a literatura sugere para melhorar? Bom, vou falar primeiro de um ponto positivo, certo? Assim, de destaque também, né, a partir da pesquisa e do que a literatura traz, o fato de que, em geral, existe uma paridade dos argumentos, o respeito a uma paridade de argumentos, assim, o número de participantes que se manifesta a favor ou contra uma determinada tese costuma ser equitativamente distribuído e equilibrado. Então, é possível constatar alguma preocupação com a garantia de paridade, tá? E também, do ponto de vista assim, positivo, a pluralidade de vozes. Exceto nas duas primeiras, como eu disse, que foram marcadas pelo caráter extremamente técnico, tá? Mas ao longo do tempo, foi possível perceber que os perfis dos participantes, eles vão variar de acordo com a temática, né? Em geral, mantém-se a diversidade entre os grupos participantes. Então, eu destacaria isso como algo positivo. Mas, do ponto de vista das críticas, né, são várias questões como as que a gente já trouxe aqui. O processo de habilitação, ele não tem regras claras, então fica muito à margem do relator, não há necessidade de justificativa para o indeferimento dos participantes, nem sequer possibilidade de recurso, enfim. Então, existem alguns problemas, como o fato delas serem esporádicas, né? O fato também de os ministros não precisarem estar presentes. Então, acho que esses são os principais pontos críticos do ponto de vista formal, né? Da realização das audiências. Tainá, agora fazendo um aproveitamento da tua viagem, né, da tua experiência fora, fazendo olhar comparado, o que a experiência francesa tem para acrescentar e dizer que, olha, Brasil, isso aqui é bom lá, funciona, e a gente poderia replicar. E o que eventualmente talvez a gente faça até melhor. Não sei, às vezes tem. Sim. Bom, para responder essa pergunta, né, eu preciso primeiro destacar que as realidades jurisdicionais dos dois países é bem distinta, né? O funcionamento da jurisdição constitucional é bem diferente. Então, caberia aqui um outro podcast, né, só para a gente falar das diferenças entre a jurisdição constitucional francesa e a brasileira. E aí fica a dica, né, quem sabe. Mas, de uma forma muito resumida, né, eu posso destacar o fato de que na França as audiências públicas são obrigatórias em todos os processos em que se realiza o controle de constitucionalidade repressiva, né? Então, lá na França, eles têm o QPC, que é a Question Prioritaire de Constitutionnalité, é tipo a questão prioritária de constitucionalidade, né? Que seria a arguição da inconstitucionalidade de um determinado ato normativo. E a lei francesa determina que no prazo de 3 meses contados a partir do recebimento da QPC, que é essa questão prioritária de constitucionalidade pelo Conselho Constitucional, ele deve marcar, o Conselho, né, audiência pública para, então, proferir a decisão. Então, em 3 meses contados a partir do recebimento da questão, deve haver a convocação de audiência e ela é obrigatória, como eu disse, em todos os processos
em que há o controle de constitucionalidade repressivo. Então, as audiências elas acontecem sempre às terças-feiras, lá no Conselho Constitucional francês, que fica em Paris. Aí tem ampla divulgação da agenda no site, elas são abertas ao público. Eu, inclusive, assisti várias vezes enquanto eu estava lá. Para quem estiver em Paris, de repente, né, quiser uma experiência turística diferente, fica a dica, elas são abertas ao público. Então, acho que um ponto que é positivo é retirar o caráter casuístico das audiências aqui no Supremo Tribunal Federal. Talvez não todas as terças, né? Claro que eu estou falando de países que têm um número de jurisdicionados absolutamente diferentes, no Brasil, tamanho continental, enfim. Mas aí tu falaria para audiência pública para todos os processos ou só para os de controle concentrado? Não, os de controle concentrado, né? Falando especificamente É do controle razoável. concentrado. É porque eles não Porque, julgam uma ADI por semana. é, e pelo fato do impacto da decisão, né? Falando especificamente em razão do impacto da decisão. Mas, assim, fala-se muito do dispêndio de energia, né, para a preparação da logística, da audiência, mas muito se dá pelo fato dela ser excepcional. Uma vez incorporada à rotina do tribunal, poderiam ser encontrados mecanismos para facilitar a condução dos trabalhos, né? Então, a regulamentação mais precisa do rito, uma equipe de servidores, né, com a atribuição de organizar os eventos, administrar o procedimento, enfim. Então, eu sei que há um número maior de atribuições a serem executadas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, se comparado ao Conselho Constitucional francês. Além disso, como eu disse, o Brasil tem uma extensão continental e milhões de jurisdicionados a mais. Mas, assim, um ponto que eu destaco também na minha tese é de se impressionar o número de dias úteis sem expediente dos quais os ministros usufruem anualmente aqui no Brasil. Digo assim, além do recesso forense, os ministros usufruem de 2 férias coletivas, né, nos meses de janeiro e julho, de 30 dias, Tem a folga do semana inteira do. Chumapalusa. Oi? Tem a folga É, do Chumapalusa. exatamente. Na semana inteira do carnaval, não tem audiência marcada. Digo, não só nos dias que são feriados, né? Eu digo, toda a semana. Isso sem mencionar as ausências dos ministros em razão de viagens e outros compromissos. Então, assim, o que eu falo para introduzir mais audiências, eu não estou falando da substituição de dias efetivamente trabalhados por audiência, porque aí eu estaria resolvendo um problema e criando outro, com o acúmulo de demandas, né? Mas eu falo, talvez, de um ajuste das substituições dos dias de pausa, né, por dias de audiência, que aí eu acho que daria para introduzir, por exemplo, audiências com um intervalo de 20 a 30 dias, será que não daria? Enfim, eu acho que traria resultados objetivos, efetivos quanto à abertura da corte à sociedade civil e acho que seria assim, um ponto, né, do que a gente vê da experiência francesa que poderia ser aplicado ao Brasil. Porque lá assim, não é um grande evento, né? Não tem assim, quando tem audiência pública, enfim, vai ser tudo televisionado e tal, e enfim, como se fosse um grande evento. Que é, na verdade, mas isso introduzido à rotina do tribunal pode facilitar questões de logística, enfim, estabelecimento de regras mais claras, mais bem estabelecidas e tudo mais. Então, acho que seria um caminho, né, digamos assim. Tá, um outro ponto, que esse aí você já até antecipou uma das perguntas que eu ia fazer, que se era você entendia que valia a pena fazer, tornar obrigatórias, né? E você acabou de fazer essa sugestão. A minha outra pergunta é: existe alguma forma da gente não garantir, mas a gente aumentar o nível de accountability, aí se a gente fosse fazer uma tradução mais aproximada, né, de responsividade da corte aos argumentos que são apresentados? Bom, assim, eu não defendo a obrigatoriedade das audiências, né, em todos os processos, né, e nem a sua realização semanal. Eu sei que isso, embora seja desejável, eu acho que a conjuntura não é viável, né? A não ser que houvesse uma ampla reforma constitucional, né, no sentido de diminuir as atribuições do STF, enfim, aí seria um outro podcast, né, para a gente pensar numa reforma constitucional para tentar diminuir as atribuições do STF e aí tornar as audiências mais frequentes, né, digamos assim. Mas acho que mesmo assim
dá para aumentar o número, né? Porque uma ou não chega nem a duas por ano, a média, né? Se a gente pegar 44 audiências que já foram realizadas até agora, dividindo pelo tempo em que as audiências foram reguladas, a partir de 99, a gente não tem sequer duas por ano. Então, acho que dá para aumentar isso, né? Sem aumentar a sobrecarga aí do Supremo Tribunal Federal em demasia. Mas você falou também das métricas, né, de como os argumentos coletados impactam na decisão. Eu acho que hoje a ajuda da inteligência artificial, ela poderia ser interessante. Eu acho que essa, essa métrica, né, digamos assim, o estabelecimento de métricas de accountability para aferir de fato impactando na decisão, porque eu fiz isso no braço, né, digamos assim. Tainá, a gente cortou aqui. Pessoal, a gente teve só uma pequena interrupção aqui, problema de internet, mas voltamos. Tainá, bem na hora que tu disse, cortou no braço. É, eu fiz isso no braço. É nos tempos que a galera fazia a pesquisa É, como é, pessoal, os memes da, como, da, da juventude, do tempo que os fenícios faziam, né? Do jeito que os egípcios exatamente. faziam. Exatamente. Então, não tinha a IA como tem hoje. Então, acho que hoje existem mecanismos de inteligência artificial que devem fazer esse trabalho, né, para verificar essas métricas de accountability e tudo mais. Mas, assim, se eu pudesse pensar numa mudança normativa, né, no regime das audiências, acho que seria assim, essa necessidade de dimensão dos argumentos nos votos, né? Assim, de alguma forma, vincular as razões dos votos ao que é discutido em audiência, seja para concordar, seja para discordar, porque assim estimularia a presença dos ministros, né, a participação nas audiências marcadas, contribuiria para a garantia, né, para a efetividade do instituto, enfim. Então, acho que o caminho seria por aí. Tainá, curiosidade agora para a gente fazer uma pergunta caminhando para o fim. Se a gente tivesse uma possibilidade de fazer um dispositivo normativo aí, na tua opinião, sobre as audiências, claro, no Supremo, qual seria? O que é que tu diria que deveria conter nesse dispositivo? Só um. Eu acho que, de alguma forma, tentar trazer a necessidade de dimensão dos argumentos das audiências, né, trazidos em audiência, nos votos. Algo no E sentido do que o vincular. CPC fez. Eu lembro que tem uma norma do CPC, se eu não me engano, e aqui o pessoal do processo civil pode me corrigir, mas eu lembro que o CPC 2015, ele fez isso, ele disse que o juiz tem que enfrentar os argumentos apresentados, se eu não me engano. Exatamente, Se é exatamente. feito, se é feito, são outros 500, né? Mas que tá na norma, tá. E se não tiver, aí tem os embargos de declaração, né? Enfim, tem um instrumento para tentar fazer o juiz se debruçar sobre aquele tema, né? Digamos assim. Então, acho que seria tentar, de alguma forma, vincular as razões dos votos ao que é discutido em audiência. Acho que seria uma mudança normativa. E outra necessária também é a regulamentação do, da organização, da estrutura, né? Porque realmente é algo que é muito discricionário para o relator, né? O relator é que vai decidir como é que vai ser o rito, quem é que vai chamar, quantos vão chamar, enfim, como é que vai ser o critério, os critérios de, como é que vão ser, né? Os critérios de seleção dos candidatos, é, enfim, e talvez uma regulação a respeito disso possa contribuir para a melhoria, né, digamos assim, das audiências. Tá na considerações finais. O que que eu deixei de perguntar, de transitar aqui entre os seus estudos que você acha que é de relevante? Eu acho que assim, acho que a gente tocou nos principais pontos da pesquisa das audiências públicas. Tem um livro que eu publiquei sobre as audiências públicas no Supremo Tribunal Federal, que é fruto da minha tese, para quem tem interesse em se aprofundar sobre o tema. Acho que é fácil encontrar aí na internet, está aí na Salles, as audiências públicas no Supremo Tribunal Federal. E talvez assim falar das diferenças entre as audiências públicas no âmbito do judiciário. Existem diversas questões que acontecem de forma diferente
no âmbito do Congresso Nacional, no âmbito da administração pública, mas eu acho que os principais pontos realmente foram abordados aqui. Eu agradeço o convite, a participação e me coloco aí à disposição. Antes da gente encerrar, você que é ouvinte do programa, bloco de referências e indicações de leitura, e você também, como ouvinte, sabe que o jabá é liberado, então fique à vontade. Bom, então, a principal referência da minha tese foi Habermas, quando ele trata do conceito de democracia deliberativa. Foi a partir dessa perspectiva que a minha tese sobre audiências públicas foi construída. Então, tem um Direito e Democracia, é uma obra dele clássica, Consciência Moral e Agir Comunicativo. A gente tem também Verdade e Justificação. Tem um livro também, Democracia e Desconfiança, que é Do John um livro que eu Hartline, gosto né? bastante. Exatamente, eu gosto bastante também. E especificamente sobre audiências públicas, não tem tanto livro específico sobre isso no Tem Brasil. sobre amicus e amiticuri, geralmente, né? Sobre É, audiência pública. exatamente, não tem muito. Mas tem o meu, como eu disse, né, Audiências Públicas, Democracia Deliberativa no Supremo Tribunal Federal, e tem um de uma autora chamada Aline Lisboa, Participação Social no Controle de Constitucionalidade também. Eu utilizei na minha tese, né? Essas são algumas indicações que eu poderia fazer aqui a respeito da temática. Perfeito, Tainá. Muitíssimo obrigado pela participação. Fico muito feliz que a gente tenha conseguido gravar esse episódio. Eu espero que tenha sido enriquecedor para os nossos ouvintes. E, como eu sempre digo para todos os meus convidados, as portas estão sempre abertas para a gente tratar de outros temas da sua pesquisa. Muito obrigada, até a próxima. É isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até a semana que vem.